Bem, olá a todos. Hoje, 8 de novembro de 2024, estamos iniciando mais uma roda de conversa latino-americana. Um encontro com debatedores e conferencistas que estão participando do 4º Simpósio Internacional Pensar e Repensar a América Latina e o 2º Congresso Internacional Pensamento e Pesquisa sobre a América Latina, que vem ocorrendo desde o dia 4 de novembro e encerra-se hoje, 8 de novembro. Eventos esses realizados pelo PROLAN, Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina da Universidade de São Paulo. Uma atividade em que podemos contar com, além de conferencistas e debatedores do Congresso, alunos e professores do PROLAN e de outras instituições que, com suas especialidades, nos ajudam a refletir as questões que envolvem a América Latina. Estamos falando diretamente do Estúdio Alfredo Bossi, do LAPEL, Laboratório de Línguas da Faculdade de Letras da Universidade de São Paulo. Hoje temos o prazer de receber o professor Inácio Dobles Oropesa. Participou de uma mesa redonda no dia 7 de novembro, ontem, então, cujo tema foi Psicopolítica dos Processos Migratórios e Crises Atuais na América Latina. É um tema esse escolhido dentro de um eixo temático, que teve muitos eixos temáticos, esse congresso. Esse eixo temático era denominado Migrações e Pobreza na América Latina. Então ele vai discutir esses processos migratórios, tendo em conta essa situação de pobreza, de periferia e de necessidades que existem em toda a América Latina. Bom, a gente conta para essa entrevista com a participação de mediadores, né, que nos auxiliam a compreender esse tema. Temos aqui a honra de contar, ou de estar presente também com a gente, Marilena Proença, professora titular do Instituto de Psicologia, Laboratório Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar, da Universidade de São Paulo. Ela é coordenadora do PROLAN e coordenadora desses eventos que estão ocorrendo, do 4º Simpósio Internacional e do 2º Congresso Internacional. Temos também a honra de receber nossa colega jornalista Joana Rodrigues, que é jornalista e professora do curso de Letras de Português e Espanhol da Escola de Filosofia e Letras da Unifesp Campus Guarulhos. Ela trabalha, entre outros temas, as relações entre literatura e jornalismo. A professora Joana tem participado de todos os seminários temáticos que fizemos e que trabalha um pouco as relações culturais na América Latina. Bom, para dar início de conversa, eu então perguntaria para o professor sobre a conferência que ele fez, algum tema, alguma síntese, algum resumo, alguns pontos, né, que o senhor possa mencionar sobre a conferência que o senhor fez, sobre o debate que o senhor fez. Sim. Pode ser? Sim, primeiro é um grande gosto estar aqui e poder falar com vocês. Eu fui convidado, em realidade, pela segunda vez para o PROLAN, falando e opinando sobre o tema de migração, que, como você disse, é um tema crucial que se vai complicar muito mais do que está complicado hoje, não? Então, eu em meu caso, tenho trabalhado em psicologia com migrantes, fundamentalmente colombianos, nicaragüenses, salvadoreños, alguns misquitos, e hemos procurado desenvolver dispositivos para trabalhar com pessoas migrantes. Eu argumentei na conferência basicamente três coisas: a necessidade de mirar o campo de estudos de migração e um pouco alertar sobre posições muito de ver a migração como um problema de segurança nacional, porque isso leva a uma maneira de enfocar e de trabalhar o tema dos migrantes, e também o fato de que tudo isso se enmarca numa ordem que é uma ordem da colonialidade do poder
com muitos elementos do racismo quando se fala de migrantes estabelecendo superioridades e inferioridades. E também a ideia de concebir a pessoa migrante sem subjetividade. Nós chamamos, num trabalho que eu fiz com um filósofo, o baseamento subjetivo. É assumir que os migrantes não têm história, não têm, estão aqui para satisfazer a nós, não têm passado, não têm vinculação, e isso é muito complicado. Também estava enfatizando a ideia precisamente de resgatar essa subjetividade da pessoa migrante e o fato de que são pessoas ativas, que eu dizia na ponência, que se você está trabalhando temas de migração e só está procurando ver trauma e tristeza, você vai encontrar trauma e tristeza. Mas há pessoas, como todos nós, têm suas alegrias, seus sonhos, suas capacidades, não? E um pouco é uma insistência de fazer isso também com uma compreensão da migração que também contemple a geopolítica e a política, que muitas vezes se saca do discurso. Pareciera que os correntes migratórios surgem da nada, geração espontânea. Não? E esse é outro problema. Então é uma reflexão sobre como entender campo, como concebir um migrante e algumas questões relacionadas com o papel da pobreza, mas não só da pobreza, e como a pessoa vive essa mobilidade social no acto de migrar. É dizer, porque implica muitas coisas. Entre muitas coisas, implica como estabelecer continuidade entre um passado e um novo presente. Tá, é muito complexo, mas é um intento de colocar alguns pontos na discussão, que acho que são importantes. E como empecei dizendo, é um tema muito complexo e se vai complicar mais. Não? Muito bem, professor. Eu só queria esclarecer uma coisa que o senhor fala, e a gente precisa olhar um campo de estudo específico sobre migração. O senhor pensa nesse campo de estudo dentro das universidades? Como seria isso? Em geral, é um pouco a ideia de campo científico de Bourdieu. Não, é um pouco a ideia de centrar um objeto desse campo com certas, que ele chama capital simbólico, maneiras de entender e tudo isso, mas pode estabelecer que existe uma espécie de campo de estudos da migração. Obviamente é interdisciplinário, multidisciplinário, é móvel, mas se configura de alguma maneira. E tem seus perigos. Um perigo é ver tudo com uma visão eurocêntrica. Então, sempre o assunto é o que passa no país receptor, que tendem a ser, obviamente, os países mais ricos, com mais possibilidades e provavelmente mais brancos. Sim. Obrigada, professora. Professora Joana. Professor, é muito interessante, né, essa complexidade que o senhor se refere. Eu imagino que o senhor se dedica a esses estudos com olhares diferentes nas últimas décadas, especialmente por essas questões de racismo, de interdisciplinaridade. O senhor poderia comentar um pouco, especialmente nós latino-americanos, né, que estamos numa fase e numa época, especialmente Brasil, de recepção de um número de imigrantes maior. Então, nossas universidades públicas hoje recebem alunos, principalmente do Haiti e de África, em números maiores. Né? E essa nova ordem mundial, como diria o Caetano Veloso, é um compositor nosso. Eu queria que o senhor pudesse nos falasse, né, dessa interdisciplinaridade e que esses dois tópicos, o racismo, então, e a interdisciplinaridade estão presentes.
Sim, por supuesto, não há nenhuma casualidade que a migração chegue de um lugar e não de outro. Sim. E muitas vezes cambiam o rumbo. Por muito tempo eram milhões de colombianos chegando à Venezuela. Agora é ao revés, pelas circunstâncias. Então, não são fenômenos fijos. Há 150 anos, mais ou menos, 80 milhões de europeus chegaram aqui, não? E ninguém fala dessa migração, não? Sim. Então, é histórico, é estrutural, e acho que o reto para nós é como entender que na pessoa migrante estão todas essas características que não são só carenciais, não? E em caso nosso, com colombianos, com nicaragüenses, com salvadoreños, sempre procuramos fazer trabalho em psicologia, passando por e entendendo-nos com as organizações de migrantes. A própria organização, por exemplo, de colombianas ou de nicaragüenses, que não é nosso papel julgar se está bem, se está mal, se é assunto deles. Mas se tem esse tipo de estrutura, passa tudo por uma interlocução. Não é só visão externa de nós que somos locais sobre uma população, é trabalhar com a população. É um pouco esse enfoque, não? Acho. E tem muito que ver com como se concibe o fenômeno da migração, porque um argumento que eu rescato na conferência é que a migração sempre se vê sobre um modelo do estático, não? Onde não há movimento. Então, as pessoas normais são os que são cidadãos permanentes, com ordem estabelecido, com um Estado, não? E os outros são como aberrações, sempre, não? Sim. Mas essa não é a história da humanidade. E então temos um problema de como ubicar o fenômeno migrante, que está tão condicionado como qualquer outro. Sim. Quer dizer, no fenômeno da migração há alienação, há abusos, há falta de direitos, há cárcel, você pode ser torturado por tratar de levar a cabo o direito humano de mover-se, de migrar. Pode ser em certos lugares. Então passa de tudo, não? Mas é um fenômeno profundamente humano, não? E, professor, o senhor falou de uma migração de 150 anos atrás. Sim. Eu estou pensando no final do século XIX. Sim. Para muitos países da América Latina, houve um incentivo à imigração. Eu penso que são cenários diferentes, é isso que eu queria que o senhor comentasse. Então, vamos lá. Eu penso assim, 150 anos atrás, havia um projeto de país em vários, de formação das nações, em vários países da América Latina. E o modelo dessas nações era um modelo europeu, Sim. portanto branco. Sim. Então havia um interesse da sociedade, por isso que eu penso em tempos diferentes. Havia um interesse naquele momento das sociedades em receber imigrantes. Hoje, até hoje, São Paulo faz festa na época de imigração italiana, japonesa especialmente, aqui em São Paulo e tudo mais. Então a sociedade, ela não só acolheu esses imigrantes, como ela compreendeu que era importante naquele momento para a lavoura, para a substituição da mão de obra escrava. Bom, aí o governo também incentivava e financiava e dava terra para os imigrantes. Sim. Então é uma outra história. Vinham famílias grandes, não vinham famintas, não vinham fugidas vinham fugidas dos problemas econômicos. Claro, ninguém sai da sua terra porque quer. Né? Agora, então, professor, eu estou pensando um pouco em tempos que são diferentes e nas sociedades também que são diferentes. Hoje em dia, as sociedades não aceitam os imigrantes. Não vejo os problemas que nós temos lá em Roraima, com os imigrantes de lá. Não aceitam nas escolas. Tem vários problemas. E antigamente,
eu acho que houve problemas, houve muito. Eu sei histórias, eu sei, o senhor sabe também. Houve muitas histórias, são culturas que se chocaram. Sim. E tudo mais. Mas foi devagarzinho sendo introduzida e se tornando um povo só, vamos assim. Entre aspas, teoricamente, vai. Então eu queria que o senhor me mostrasse um pouco a questão da sociedade. A sociedade é tão egoísta assim que não aceita os migrantes, não aceita os migrantes. É que 150 anos atrás, na minha opinião, há dois lados do assunto. Por suposto, tem estados que queriam branquear sua população, não sei se se diz assim. Sim, é isso mesmo. E trazer Argentina, claro, Brasil, outros lugares. Sim. Mas também o outro lado é que a população europeia que está chegando era mais ou menos, acho, uma população desesperada. Era fome, era crise, era guerra. Então era uma combinação. Então calça muito bem, um pouco, dar a bem-vinda a essa população com o tipo de política anti-indígena, genocida em alguns casos, não? E a intenção, a concepção da civilização, não? Civilização é o europeu e tudo isso. Agora, mais ou menos uma utopia, esta é uma discussão de uma autora haitiana que se chama Marie Brisson, é a utopia da migração zero, da migração controlada. Então, o tema é migração controlada. Esse controle se afloja um pouco, às vezes, por interesses políticos. Mas, basicamente, é a utopia de que ninguém mais vai chegar, ¿verdad?, ao país. Vamos a ver o que passa com Trump agora, não? Em Estados Unidos é a discussão, mas são utopias, porque não funciona. É desbordado, a situação é tal que a migração sempre, ou quase sempre, desborda os parâmetros de controle e os guardiães na porta e tudo isso, não? Então, sim, são fenômenos históricos e tem que ver com concepções, cultura política, utopias, ideologias, e certamente são outros tempos. Sim. Mas isso não quita que foi uma realidade. Né? Que a única migração não são os desesperados de hoje, não? Sim. Muito bem. Isso, professora? Eu estava pensando também, Inácio, que você poderia talvez comentar um pouco qual o papel que a psicologia hoje tem realizado na construção dessa perspectiva, né, mais situada das questões das migrações, né, pensando não só nos dados, né, nos dados mundiais ou locais, né, que são frios, mas que não mostram a vida das pessoas, né, não mostram como é que é essa possibilidade ou esse ser humano, né, que está ali no papel e na situação de migração, né? Se você pudesse falar um pouco nessa perspectiva. Eu não posso generalizar, mas o que eu conheço, pelo menos trabalho feito dessa nossa psicologia, é trabalhar muito mais as práticas, as aspirações, a comunicação, né, dos grupos migrantes, trabalhando com eles. As experiências têm mudado muito. Antes praticamente não havia atenção. Por exemplo, nós trabalhamos muito com a ACNUR, com população colombiana. E uma vez se nos ocorreu, no marco acadêmico, trabalhando com populações, fazer tarefas, como é tarefas e atividades com crianças colombianas, não? E nos parecia de famílias de refugiados. E para nós era muito natural, desde a psicologia, chegar a isso. Para a ACNUR foi uma revelação,
Por lo menos lá, nunca se imaginaram que era possível fazer esse tipo de experiência e depois estavam fascinados, não? Então, em última instância, é trabalhar mais com as pessoas, conversando, interactuando, não levando pautas verticais de alguma instituição, alguma academia. Por exemplo, para documentos, definir trabalho, né? Sim. Coisas Que que também- a Acnur faz, né? Que também é importante, Sim, mas não. não é suficiente, porque há essa realidade subjetiva e, em caso nosso, prestando muita atenção ao aspecto da organização. Por exemplo, por muito tempo, falando sempre de colombianos com a Acnur, eles concebiam que era impossível fazer experiências conjuntas pelas divisões políticas colombianas. Tinham certo temor de tentar fazer coisas porque tinham certo temor de que passava quando pessoas de diferentes situações de refúgio interactuavam. E foi de maravilha, grupos de teatro, mulheres pequenas empresárias organizadas, e muito, muito, muito rico, não? E também a experiência de nicaragüenses. Eu falo que eu conheço e tenho trabalhado experiências de homens, de mulheres, de comunidades, de organizações, levando os temas ao espaço público. Tudo isso foi grande avanço, acho, não? Sim, bueno. Professor, o senhor tem disso, o nosso trabalho, né, para que quem está nos acompanhando agora, gostaria que o senhor nos contextualizasse um pouco de que lugar, né, da América Latina o senhor, a sua equipe, está falando nesse sentido, né? Não, eu estou falando da experiência na Escola de Psicologia em Costa Rica, onde o tema de migração chegou a cobrar muita importância, não? Muita. E havia uma carência total de dispositivos e propostas desde psicologia para trabalhar o tema de migração. Então, nós começamos e eventualmente criamos um dispositivo que existe na Escola de Psicologia, que é um módulo, chamamos assim, módulo de Psicologia de Processos Migratórios, que trabalha com diferentes grupos e há uma larga história aí de experiências, não? Feitas. Tempo, posso contar, fizemos como 3 vezes o que chamamos talleres de acompanhamento migratório. Então, a ideia era fazer questões grupais que chegaram a ser muito grandes com colombianos e colombianas para acompanhar a experiência migratória. Invitamos autores, ¿verdad?, literários, fazíamos como questões mais como psicodrama, sociodrama, ¿verdad?, trabalho com crianças. Então, muitas formas de tratar de articular com as pessoas. Eu trabalhei nisso 15 anos, talvez, e coisas maravilhosas, não? Uma vez fizemos na instituição, como se chama? A instituição que leva à prática as políticas de Acnur, que se chama CAI, em Costa Rica. Fizemos uma experiência com pessoas de várias nacionalidades. Então, pensamos nesse encontro que de alguma maneira representaram de onde veniam, não? Então, havia pessoas de África, havia pessoas de um país africano, havia pessoas de El Salvador, e todos participaram. E uma nicaragüense, uma mulher, sem dizer uma palavra, o que fez foi dançar. Ela usou todos quedamos incrível, verdade? Incrível. E foi muito rico a discussão com ela e tudo. Ela só dançou sua experiência, e tratamos de fomentar como esse tipo de coisa com algumas experiências bastante positivas. Não? Costa Rica recebe imigrantes mais de que países? Nesse tempo, sobretudo a princípios do
século e até mais ou menos 2015 a população colombiana, verdade, de todo tipo, não só refugiados, muita migração econômica. E nicaragüense, muito, é todo um tema, a migração nicaragüense. Em Costa Rica também centro-americanos, que depois começaram a chegar pela violência nos países. E depois chegaram cubanos, venezuelanos e outros, não? Mas nesse tempo o forte era a população nicaragüense e centro-americana e colombiana. Então, professor, a gente está falando um pouco dos imigrantes, dos problemas, dos deslocamentos, né? Sim. E estou até lembrando da questão da Guerra Civil Espanhola, né? Que eu e Joana gostamos desse assunto. Também foi um momento de imigração, né, dos espanhóis para a América, né? Estou lembrando, e foram para Costa Rica e República Dominicana, né? México. Para o México também. México. O México foi a sede México deles, né? foi famoso. Mas depois eles saíram, os Cárdenas. artistas foram para Costa Rica. Foi uma política de Lázaro Cárdenas. Exatamente. Então, professor, mas eu penso assim, então a gente está falando dos deslocamentos, né? E a gente tem atualmente vários deslocamentos muito dramáticos que estão que estão acontecendo, né? Um deles é proveniente das guerras, né? Tem as guerras da Rússia e tem as guerras de Gaza, né? E tem mais guerras econômicas. Mais guerras econômicas. Também. Então é muito difícil, né? E eu ouvi dizer que o senhor gosta de declamar, de falar uma poesia, Ok. Eu gostaria muito de ouvir, se tiver alguma coisa relativa a Gaza, às migrações, alguma coisa, a gente gostaria de ouvir. Não, eu tenho uma missão aqui, mais ou menos, não? Nós movemos em Costa Rica a publicação de um livro que eu trouxe aqui, que é de um companheiro muito cercano, que é um filósofo da ética e um escritor, que estamos tentando também compartilhar, porque foi um esforço é um livro de poemas sobre Gaza. Sobre Gaza. E precisamente na linha que estava falando eu. Sim. As vivências, os sentimentos das pessoas que moram lá. Então, sim, me encantaria poder por favor, um prazer. lerles um par de coisas. O autor é Edgar Roy Ramírez. Edgar Roy Ramírez. É um filósofo, como diz, trabalha ética costarricense da Universidade de Costa Rica. Tem vários livros de poesia muito bons e este é muito especial. Então, por favor. leo. Sim, por favor. Él escribe que nos traslademos al sur, porque allí estaremos seguros y nos bombardean. Que nos traslademos al norte, porque allí estaremos seguros y nos bombardean. Que nos avisan por la red dónde es que podemos estar seguros. Y nos quitaron la electricidad y nos bombardean. Nos vamos, nos quedamos, ya no podemos más y nos bombardean. Nossa, muy triste, né? Muy, muy triste. Muy triste. Y muy desde el sufrimiento y la vivencia Sem saída, né? de la Sem gente, saída, ¿no? né? Me acordé de Galeano. De Galeano, claro. Vamos. Bueno, profesor, sinto, mas temos que cerrar nossa charla porque temos outro compromisso, encerramento do congresso, né? Okay. E a professora é coordenadora, sem ela, se bem que sem ela ninguém consegue encerrar a conversa. Nós podemos raptá-la, né? E aí não acaba o congresso nunca. Né? Mas, professor, olha, a gente agradece demais, senhor. Tá? Adoramos estar aqui com ele, não é verdade, Joana? Sim. Quem sabe para uma outra charla, um outro cafezito.
Encantado da Sim. vida, não falamos dos jornalistas, não? Muchísimas gracias por todo eso que oímos hoy, ¿no? Que ojalá nos encontremos ya en otra parte. Sim. Bueno, antes de terminar, por favor, quero agradecer aos técnicos, deixa eu falar em português, quero agradecer aos técnicos do Lapel, né? Rinaldo e Lúcio, né? E a gente agradece muito que eles estão dando uma força muito boa. E agradece bastante, professora Marilene, foi ótimo sua presença, professora Joana, adorei. Placer. Queremos repetir. Mucho gusto. Obrigada. Lleguen a Costa Rica, migren a Costa Rica. Sí. Y